Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. E agradeço ao nosso irmão Washington e aos demais irmãos por nos receber aqui, também pelo convite. Realmente, quando retorno a Nova Iguaçu, me sinto em casa, irmãos. Vou confessar uma coisa e é muito verdadeira. Eu tenho a impressão que fui adventista a vida toda aqui na igreja de Nova Iguaçu e que estou apenas visitando Volta Redonda. Então, bem acolhido que eu me sinto aqui. Muito obrigado, né? E meu nome é Anderson Veloso Dias e o do Gabriel é Gabriel Dias. Ele não sabia, mas talvez sejamos primos aí, Gabriel, nosso irmão aqui. Quem sabe, de repente, a gente depois vê a nossa genealogia aí e vai ser uma grande felicidade. Já somos irmãos em Cristo e agora consanguíneos, então vai ser melhor ainda. Acreditem, irmãos, há alguns anos atrás eu não faria essa pergunta, mas uma coisa muito positiva acontece, que é a renovação da igreja, e vejo que é uma igreja muito nova, e não conheço todos que estão aqui. Temos alguém nos visitando aqui essa manhã? Se importaria de levantar as mãos só para ver? Amém, meu irmão, Deus o abençoe, seja bem-vindo. Você também, meu irmão. Realmente muito bom recebê-los aqui também na casa de Deus. Agora, uma coisa que eu estou estranhando aqui também é que a igreja hoje, eu não sei se é por causa do tempo, as coisas que têm acontecido, os acontecimentos que o Washington falou, mas eu estou vendo que a igreja está um pouco sisuda. Eu vou pedir para você fazer o seguinte: se você puder, fique em pé um pouquinho. Se você puder, rapidinho, é bem rápido. Desculpa, irmão. Isso. Agora, você precisa de uma dupla, você precisa de alguém aí ao seu lado. Vira de frente para essa pessoa aí. Isso, aqui, eu pedi para o Washington aqui, esse aqui. Aqui, ó, os nossos irmãos aqui, vamos fazer aqui, ó. Um de frente para o outro aqui, vamos lá. Olha aqui os nossos irmãos aqui. Tá de frente? Olha aqui, não precisa falar não, olha aqui, ó. Agora você vai fazer o seguinte, coloca o seu pé direito um pouquinho para frente aí, um passinho para frente, direito. Isso aí, legal. O seu braço esquerdo, você vai fazer tipo um aviãozinho assim, ó. Levanta mais ou menos na altura da sua orelha, o braço esquerdo pro lado, igual os nossos irmãos estão fazendo, ó. Isso. O braço direito você também vai abrir para o lado, mas na altura da cintura, mais ou menos, um pouco mais baixo. Agora olha para o seu irmão, deseja ele um feliz sábado, dá um abraço bem apertado nele. Diga quão importante recebê-lo na igreja. Isso. Bom sábado, meu irmão, Deus abençoe. Pode se sentar. Às vezes eu faço isso na igreja, vocês não imaginam como é que muda a fisionomia das pessoas. De repente só faltava esse abraço para você ficar mais feliz, ficar mais contente. Afinal de contas, hoje é sábado, dia do Senhor, amém? Então vamos à palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 16. Eu aguardo você encontrar. Atos, capítulo 16. Os versículos, a partir do versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Irmãos, não sei se você tem observado, mas hoje, e a cada dia que passa, né, existem milhares de igrejas, programas de TV, programas de rádio, revistas, enfim, internet e vários outros meios de comunicação que de uma maneira ampla têm prometido a salvação para as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2014
na América do Sul, surgiram aproximadamente 34.000 novas denominações cristãs. Eu não estou falando de igrejas que abriram outras congregações, não. Estou falando de novas denominações. Então, para vocês verem como tem crescido o nome, quanto tem crescido o número, né, como tem aumentado o número de organizações que prometem a salvação. E se eles fazem isso é porque eu acredito que exista uma procura muito grande por isso. Afinal de contas, você, meu irmão, você, meu amigo visitante, por que você está aqui hoje nesse sábado? Qual o motivo? O que é que o move sair de sua casa? Às vezes tem que tomar um transporte, e até deixar separado no seu orçamento algum valor, enfim, todo o esforço, preparar sua roupa, enfim, para que você esteja aqui hoje. Já parou para pensar nisso? Eu acredito que você tenha esse objetivo de ser salvo. Pelo menos a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pregado muito isso desde a sua fundação, que é o quê? É a salvação das pessoas, é a mensagem que Cristo deixou para todos nós. Eu acredito que você também acredita que é importante que seja aqui para ser salvo. E aí vem uma pergunta muito importante, assim como essa do carcereiro. Afinal de contas, já que você está aqui porque deseja ser salvo, então o que nós precisamos para que sejamos salvos? O que eu preciso fazer para ser salvo? E olha, nós vamos ver que a Bíblia apresenta isso de uma maneira muito bem clara para todos nós. Mas a Bíblia também fala de dois tipos de salvação. E precisamos compreender muito bem o que é que Deus tem para nós, para que não venhamos cair no engano. Os judeus de Jerusalém e toda aquela vizinhança nos dias de Jesus, eles iam ao templo praticamente todos os dias para adorarem a Deus e também para fazerem os seus sacrifícios. E ao redor do templo, na época de Jesus, existiam alguns pátios. Tinha os pátios dos homens, tinha um pátio para os homens, tinha um pátio para as mulheres, tinha um pátio para os sacerdotes, tinha um pátio para os gentios. E todos esses pátios, o templo, ele ficava em um nível bem elevado em relação aos pátios. Para que você tivesse acesso a cada pátio desse, você descia uma média de 15 degraus. Para você ver como é que eles estavam bem mais baixos do que o templo. E certa vez, Jesus estava ali ensinando nos pátios, no pátio dos gentios. Ele tinha inclusive acabado de organizar, porque os mercadores estavam ali comercializando, enfim, tratando o evangelho de maneira que não era para ser tratado, mas de repente um tema para um outro estudo. Mas então Jesus vai e retira todas aquelas pessoas dali, e Jesus estava ali ministrando. No outro pátio, no pátio dos fariseus, lá estava um fariseu adorando e olhando para o alto, em direção ao templo, e entendendo que ali era a casa de Deus, né? Ele pensou: o Senhor deve olhar aí de cima e sentir prazer imenso em me ver aqui nesse pátio adorando, porque eu sou o melhor fariseu que tem aqui. E essa daí trata do primeiro tipo de salvação, mas uma salvação equivocada. É uma salvação que é baseada no comportamento. Se eu pergunto para você aqui agora, qual é a definição de cristão? O que é que você responde para mim? Como é que seria a resposta? Em geral, nós escutamos o seguinte: que cristão é uma pessoa que segue a Jesus, que guarda seus mandamentos, ele é honesto, ele é um exemplo na sociedade, é um bom pai de família, é um fiel dizimista, ele guarda o sábado, ele frequenta a igreja, ele trabalha na igreja conforme os seus talentos. Não é assim que o cristão faz?
você não vai acreditar, igualzinho ao fariseu. O fariseu ia na igreja, era um bom exemplo, fiel dizimista, ajudava no templo, não comia determinados tipos de alimento. Exatamente. O fariseu só não carregava a Bíblia para a igreja porque naquela época ela não estava compilada desse jeito, ficava difícil de carregar. Mas era igualzinho o que nós entendemos. E principalmente para nós que já estamos aqui na Igreja Adventista há alguns anos, ou até alguns que nascemos, porque é exatamente isso que nós aprendemos. E aí, nós somos inclusive acostumados a responder para nós e para os nossos irmãos ou as pessoas 4 grandes perguntas. A primeira, o que? Nós somos criados à base do que? Bom, nós aprendemos o que fazer e o que não fazer para que possamos alcançar a salvação. E as respostas normais, como eu disse, o que nós devemos fazer para alcançar a salvação? Ir à igreja todos os cultos, inclusive quarta-feira, não pode faltar, tá ok? Ler a Bíblia, nunca deixar de estudar a lição da escola sabatina. E aí alguns irmãos chegam até depois da chamada só para não ter que falar que estudou 6 ou 5, né? Porque se ele falar que não estudou 7, às vezes ele fica constrangido. Então ele espera chegar depois que fizeram os apontamentos, só para não ter que responder isso aí. Nunca ir no estádio de futebol, nunca ir no teatro, nunca ir ao cinema. Não estou dizendo que você tem que frequentar esses lugares, estou dizendo que nós que nós aprendemos que devemos fazer para sermos salvos, né? Lembrar o conselho de Ellen White, que quem tiver mais de 10 gramas no estômago corre o risco de não ser salvo, né? Alguns chegam a acreditar que a salvação é pela soja, né? É sério, sim, isso é muito importante, né? Alguns têm até um manual pessoal de coisas que são puras e coisas que são impuras, o que deve fazer e o que não deve fazer. E o problema é que quando a gente começa a seguir por esse caminho, uma outra pergunta começa a surgir, que é de quê? E aí nós passamos semanas de orações inteiras tentando entender o que há de errado nessas coisas. E são as perguntas normais, principalmente os jovens fazem isso, essas perguntas, né? Qual é o problema de ir ao cinema? Qual o problema de ir no teatro? Qual o problema de ir lá ver um jogo de futebol? Qual o problema de ver esse filme ou aquele filme? Qual o problema de participar ali de um comentário ou de uma piada que as pessoas estão falando dessa maneira ou daquela outra maneira? E muitas vezes não conseguem encontrar as respostas certas. Mas não para por aí, porque aí surge a terceira pergunta, que é o porquê. E essa pergunta às vezes ela é muito utilizada até na lição da escola sabatina, né? E nós queremos saber a razão, né, de fazer todas essas coisas que a igreja ordena. Por que eu não posso participar de um jogo de cartas? Por que eu não posso jogar na loteria? Por que eu não posso ouvir essa rádio ou aquela rádio? Por quê? Por que eu não posso participar disso tudo? E aí vem uma outra pergunta, que é o quando. Quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que Jesus vai voltar? E aí às vezes começamos então a estudar aquela série de gráficos, e Daniel, e Apocalipse, e as comparações de um teólogo, de outro, com os acontecimentos que a notícia faz chegar até nós, sobre tudo que tem colocado aí nos dias de hoje. E por fim, surge uma que não estava aí, mas que é a última pergunta, né? Como? Como será isso ou aquilo? Como é que eu devo carregar a Bíblia
Será que eu posso colocar alguma coisa em cima da minha Bíblia? Eu não posso, onde eu tenho que guardá-lo? Como será o selo da besta? Agora então ele está aí em voga, né? O candidato eleito dos Estados Unidos, as pessoas dizem que algumas pessoas estão dizendo que ele que é o anticristo, e aí já começa dizendo que já estão implantando um microchip, não, que vai ser um cartão, não, pelo contrário, quem é cristão vai ter a sua conta no banco confiscada, enfim, uma série de coisas que acabam deixando cada vez mais as pessoas confusas e perdidas dentro da igreja, equivocados. E aí é que nós precisamos entender, irmãos, que a vida cristã, ela não pode nunca ser baseada no que fazemos ou deixamos de fazer. Eu sei que parece um paradigma, mas até o final da mensagem você vai compreender melhor. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19, onde nós encontramos ali várias parábolas, né? E um acontecimento importante que é logo no início do capítulo, que fala sobre Zaqueu. Então vejam os 3 primeiros versículos, o que diz. Lucas 19, a partir do primeiro versículo diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então você veja, Zaqueu, um tremendo pecador, nada diferente de mim ou de você, pecador como nós. Ele não estava preocupado com o que ele tinha que fazer, ou o que ele tinha deixado de fazer até aquele momento. O que ele queria fazer era o seguinte: ele queria estar numa posição, em um local onde ele conseguisse ver a Cristo, e quem sabe até mesmo estar próximo de Cristo. Essa era a preocupação dele. Ele não estava preocupado com qual era a forma de fazer, de não fazer. Ele não estava preocupado com nada disso. Ele queria saber quem era Jesus. E aí, irmãos, precisamos entender que este precisa ser o ponto central da minha e da sua vida. Nós precisamos ter a nossa base em andar com alguém que realmente tem interesse em promover a nossa salvação. E essa pessoa quem? Jesus. O nosso foco precisa ser estar ao lado de Jesus, e jamais nas coisas desse mundo, porque muitas vezes acabamos colocando o nosso foco, o foco de nossa vida, em nossa religião. Eu não sou nenhum anti-institucional e não estou pregando contra a igreja, pelo contrário, eu amo essa igreja, estou aqui há praticamente 30 anos nessa igreja, irmãos, e não consigo me ver fora dela, mas eu tenho plena certeza que ela não vai conseguir promover a salvação para mim, porque quem concede a salvação para cada um de nós é única e exclusivamente Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos aprender. Entenda que o fariseu, ele tinha uma lista de todas as coisas boas que ele precisava fazer e que ele precisava evitar. Chega um momento que eles sobrecarregam toda a palavra de Deus com uma série de coisas que, se você olhar, até que uma boa parte delas valia a pena, eram coisas boas, mas nada daquilo que ele fazia poderia promover a salvação para ele. E essa que é a grande questão. Veja que todo dia ele precisava lutar contra as coisas que ele devia fazer e que não devia fazer. Ainda tinham as questões públicas que ele precisava cumprir como um cidadão. E aí no final do dia é que ele ia medir a sua espiritualidade. Hoje eu não fiz praticamente nada de errado. Hoje o dia foi legal para mim, Senhor, hoje eu estou santo. E o dia que ele caía? Todos nós somos suscetíveis ao erro, não somos? Aí o dia que ele caía, o dia que ele errava, se sentia arrasado.
Deus, hoje não valeu a pena não. Ele até sentia Deus na sua vida, naqueles dias em que ele fazia tudo certo, mas o dia que dava tudo errado, ele se sentia perdido, porque a sua religião estava centralizada no que ele era ou deixava de ser, no que ele fazia ou deixava de fazer, em como ele fazia ou o que ele não fazia. E é triste dizer, mas o seu foco não estava em outro lugar a não ser nele mesmo. Você já se sentiu assim, preocupado? Certa vez tive a oportunidade de estar numa campanha com os comportores e muitos jovens estudantes, e teve um dia que teve um jovem lá que me procurou justamente para conversar sobre isso, que ele não tinha mais a certeza da salvação dele, ele não sabia mais o que fazer, que ele tinha uma série de lutas interiores, conflitos, que ele tentava vencer, mas ele não conseguia. E ele achava estranho, porque ele tinha nascido na igreja, e ele falava que no dia do seu batismo tinha sido para ele assim, um dia mais feliz, e ele sentia aquele amor, aquela vontade de trabalhar por Deus, por Jesus, de fazer as coisas, mas agora, alguns anos já haviam se passado, e ele já não sentia mais esse mesmo amor, esse mesmo desejo. Ele até fazia as coisas, mas não era mais a mesma coisa, não era mais da mesma maneira que eu estava no início. E aí eu tive que dizer para ele: olha, meu irmão, isso está acontecendo porque o foco está errado, porque os seus objetivos estão enganados. Você precisa deixar essas coisas todas de lado e olhar exclusivamente para Jesus. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, e nós podemos ver na Bíblia, nós vemos um homem fazendo algo que fisicamente, pelas leis da física e no mundo natural, é impossível de se fazer. Pedro caminha sobre as águas. E foi tremendo o que ele fez, acreditem, irmãos. Agora, isso só foi possível enquanto Pedro esteve o quê? Olhando para Cristo, com foco única e exclusivamente em Jesus. O problema é que a soberba humana muitas vezes se sobressai aos nossos objetivos. E aí Pedro então ganha confiança, porque Pedro eu não acredito que tenha dado apenas uns 2 ou 3 passos, deve ter andado uma certa distância, e agora na sua confiança, caramba, todo mundo lá no barco morrendo de medo, pensando que o barco vai afundar, e eu estou aqui com Jesus andando sobre as águas, eu sou bom. Não sei se foi isso que Pedro pensou, tá, irmãos? Mas uma coisa é certa: quando ele desvia o pensamento, os olhos de Jesus, ele afunda de chegar à água até onde? Até o pescoço, e quase morre afogado. E aí Cristo, de uma maneira misericordiosa, estende as suas mãos e o resgata. E aí eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Hoje, você está olhando para Jesus ou para você mesmo? O seu foco tem sido Jesus ou a sua religião? Nós precisamos entender isso para saber se nós estamos indo a Jesus da maneira certa ou da maneira equivocada. É comum que nós acreditemos que as nossas boas ações são possíveis de serem trocadas pela salvação. E aí a gente faz o seguinte: a gente crê que, fazendo tudo de acordo com o que a Bíblia fala, a gente já está carimbando o nosso passaporte para o céu, mas deixando Cristo de lado. É comum que às vezes o pregador faça aquela pergunta tradicional: meu irmão, você tem certeza da sua salvação? E aí a maioria fica receosa em responder.
Alguns mais corajosos falam assim: olha, irmão, ou pastor, hoje eu tenho certeza, mas amanhã é um novo dia, eu não sei o que vai acontecer, mas hoje eu tenho certeza da minha salvação. Só que amanhã é diferente. Sabe por que às vezes a nossa resposta é assim? Porque a gente está justamente acreditando que as nossas boas ações serão trocadas pela salvação. E aí você já fez uma pré-análise das suas listas, da sua lista de coisas boas que você deve fazer, que você não deve fazer. Aí você avaliou lá, ranqueou: opa, hoje eu alcancei ponto, hoje eu estou salvo, hoje eu fiz as coisas legais, hoje, Senhor, volta logo, Jesus, volta, não deixe de chegar amanhã não. Tem alguns irmãos que até olham assim, chega no final do dia: Senhor, volta que é hoje, Senhor, volta que é hoje, Senhor, amanhã talvez eu não sei se eu garanto. Mas quem disse que é isso que garante a sua salvação, meu irmão? E aí é o grande engano de a gente achar que as nossas boas ações vão fazer com que possamos estar no céu. Essa é a grande questão: em que é que nós estamos baseando a nossa salvação? No momento que a gente vive agora, ou uma salvação que é oferecida a todos nós por intermédio de Jesus, que é o nosso Salvador? E aí você precisa entender: o que é que me salva? São as coisas que eu faço de bom, ou o que Jesus fez de bom no meu lugar? E vou te dar a terceira opção: ou são essas duas coisas juntas? O que eu faço de bom, mas o que Jesus fez de bom para mim no meu lugar? E a resposta é muito simples, meus irmãos. A única coisa boa que nos salva são as coisas boas que Jesus fez no meu e no seu lugar. Amém. Não existe outra maneira. Por melhor que você queira, não existe outra maneira de nós alcançarmos a nossa salvação. Entenda, todos nós somos pecadores, e isso é uma realidade. Nós já somos maus por natureza. Sabe aquele nenenzinho recém-nascido, aquela criancinha de 1 ano que você conhece, que você brinca, que você ama, tão inocente? Pois é, ela é assim porque tem apenas alguns anos de vida, ou pouca idade, mas infelizmente o germe do pecado já infectou essa criança. E acredite, espere alguns anos até ela crescer, se tornar uma jovenzinha ou um adulto, você vai ver. Nada de diferente em relação aos outros seres humanos vai acontecer com ela. Ela vai continuar sendo pecadora e, infelizmente, caindo assim como eu e você também caímos. Tudo que nós fazemos de bom, por mais que nós achemos que é bom, ainda assim, isso é mal aos olhos de Deus. Porque nenhum homem consegue agradá-lo plenamente, porque a nossa natureza já está caída. E é isso que nós precisamos entender. Você fez uma boa ação? Que bom! As pessoas vão te elogiar? Vão, isso é excelente. Mas entenda, isso não vai garantir a sua salvação, porque aos olhos de Deus ainda falta muito. Uma outra coisa que precisamos entender: que os nossos bons atos jamais podem comprar a salvação. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, para que a gente possa entender melhor isso aí. Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte: Efésios, capítulo 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu sei que é duro essa passagem, irmãos, e se você analisar bem, nós somos cadáveres espirituais, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e a vida só é possível através de Cristo Jesus. Por
mais que a gente acredite que se nós não pecarmos mais, tudo vai ser diferente, mas entenda, nós somos cadáveres espirituais e ninguém aqui, irmãos, tem condições de ressuscitar ninguém, somente Cristo Jesus. Então é por isso que mesmo que você deixe hoje de fazer coisas ruins, coisas más, que a sua relação de coisas boas estejam sempre ali num ranking excelente, nós ainda estamos perdidos se não formos salvos pelo amor de Cristo Jesus. E é justamente dessa salvação que Cristo vem falando para nós. E dos pontos importantes que existem nela. A primeira coisa, aceite o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício que Ele fez por mim e por você. Zaqueu reconheceu isso e abriu mão de tudo o que era para ser uma nova criatura. E entenda que, mais uma vez eu digo, ele não estava preocupado no que ele fez ou deixou de fazer. Ele simplesmente aceitou a Cristo. Outro homem que fez isso foi justamente Dimas, que teve toda uma vida de pecados, toda uma vida de transgressão, mas ali na cruz, quem sabe nos seus últimos momentos, pede a Deus que se lembre dele e reconhece a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Você acha que Dimas devolveu algum dízimo, irmão? Você acha que Dimas frequentava a sinagoga, irmãos? Você crê que Dimas era diretor JA, diretor da escola sabatina, diretor do trabalho missionário, irmãos? Nunca, nunca. Quantos sábados Dimas guardou na sua vida, meu irmão? E as refeições de Dimas, como devia ser? Você acha que Dimas usava algum produto super bom, irmãos? Não usava não, irmãos. Ele não pensava nisso, sequer quem era Cristo. Quantas semanas de oração Dimas foi? Dimas participou de alguma Santa Ceia, irmãos? Eu não consegui nem localizar na Bíblia o relato sobre o batismo de Dimas. E ouviu de Cristo que estará onde? No céu. E é esse convite que Cristo tem feito a toda a humanidade. É para que você venha do jeito que você está, da maneira como você é. Não acredite que deixando os seus erros para trás você vai ser salvo, porque isso não vai lhe garantir a salvação de maneira alguma. Mas é aceitando a Cristo, é aceitar esse fato de que Ele é o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. O outro ponto muito importante é você ter o Filho de Cristo. E o que é ter a Jesus? O que é esse negócio de aceitá-lo? Isso é muito simples. Você um dia conheceu lá essa pessoa que está ao seu lado, esse rapaz ou essa moça bonita, se uniram em matrimônio, constituíram uma família e desde então estão juntos para encarar qualquer coisa, seja coisas boas, coisas ruins, mas vocês estão ali juntos, lado a lado, não importa o que aconteça. Na hora de dividir aquele sorvete lá bacana, estão juntos. Ou na hora de ter que batalhar para conseguir um pedacinho de pão, também estão juntos ali. Na hora, quem sabe, de trocar o carro, estão ali comemorando, feliz da vida. E na hora de trabalhar para pagar os documentos do veículo, também estão juntos ali. Ter a Jesus na nossa vida é isso, meus irmãos. É a todo momento você partilhar com Ele as suas alegrias, as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas fraquezas. É caminhar com Ele, falar com Ele de tudo, mas de tudo mesmo. Vejam os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia. Eles não tinham reservas para Deus. Pelo contrário, abriam o seu coração. Se lembra lá de Moisés, por exemplo? Quando Deus fala: Moisés, eu não aguento mais esse povo que só reclama, eu vou acabar com todo mundo. E aí Moisés foi lá na frente: olha, Senhor,
Eu estou contigo, mas se é para acabar com todo mundo, então tira o meu nome do livro da vida, tem que ser o meu primeiro. Ou então Jonas brigando com Deus ali. Jonas, você tem que ir para Nínive. Não, Senhor, para lá eu não vou. Jonas, eu estou te mandando ir para... Senhor, lá eles estão matando cristãos, Senhor, o que eu vou fazer? E não foi. E aí acontece aquele no final, Deus então manda a planta crescer para fazer sombra para Jonas, e ele agradece a Deus, um dia, outro dia a planta morre, e Jonas dá uma bronca em Deus, mas Deus, eu estou aqui, preguei, você não destruiu a cidade, agora me deixa nesse sol. Parece absurdo, mas Deus quer justamente isso. Com seu companheiro, com sua companheira, com seu melhor amigo, você não faz isso? Assim também Jesus quer participar da sua vida. Ele quer saber de tudo, exatamente tudo. Como é que acontece? Ter Jesus é estar todo instante com Ele, por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia, falando dele aos outros, vivendo como realmente não houvesse outra oportunidade, não houvesse outro dia. Mas tendo a certeza que Ele te acompanha em todos os momentos. Mas lembre-se que para continuar salvo, você precisa continuar andando com Jesus e jamais, de nenhuma maneira, se separar dele. Mas você não precisa ter medo, de maneira alguma. Você tem alguém que sempre vai socorrer, que sempre vai estar ao seu lado, e é justamente esse Jesus. Mesmo diante de todos os nossos enganos, muitas vezes até de nossa rebeldia, Ele ainda assim insiste: meu filho, eu quero caminhar com você, eu quero estar ao seu lado. O meu sacrifício na cruz não foi em vão, porque o meu desejo é que todos se salvem, inclusive você. E essa mensagem que eu quero trazer essa manhã aqui, já concluindo, é exatamente essa, meus irmãos. Que você não foque na sua religião, nos seus dogmas, mas que você tenha o foco exclusivamente em Jesus. Que você tenha Jesus ao seu lado, que você o aceite como o seu verdadeiro e único Salvador. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para que esteja aqui. O Gabriel também já está aqui nos ajudando. Nós seremos agora unidos pelo Ministério de Louvor. Enquanto eles estiverem louvando ao nosso Senhor, se você realmente entende e compreende que o foco da sua vida precisa ser Jesus, coloque-se de pé. Se quiser vir até a frente, venha, porque nós queremos orar pela igreja, por todos vocês, para que o Espírito Santo transforme o nosso coração, para que sejamos crentes que vivam a verdadeira esperança e única esperança, que é a volta e salvação por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Tome sua decisão. Seja apaixonado por Jesus.
sou renovado em ti, na graça restaurado por ti, coração apaixonado que quer só pensar em te ver. Tome sua decisão. Muitas vezes temos vivido em angústia e aflição, porque colocamos padrões em nossas vidas que são inatingíveis, inalcançáveis, ó Pai. Porque santo somente és Tu. E acreditamos que ao deixarmos de fazer certas coisas ou fazer outras, acreditamos que dessa maneira poderemos nos apresentar a Ti e alcançar a salvação. Ó Pai, remova esse pensamento de nossas mentes, remova esse sentimento dos nossos corações, porque a Sua palavra deixa bem claro que só podemos ser justificados por Ti, Senhor, por intermédio da fé que o Senhor concede a cada um de nós. Por isso, Senhor, clamo que derrame sobre a vida de cada irmão, de cada amigo, de cada visitante que está aqui essa manhã o Teu Santo Espírito, que transforme os seus corações, que possam viver uma vida de alegria, ó Pai, de plenitude em Ti, porque entende que é o Teu sacrifício que nos salva e nos redime de todo o pecado, ó Pai. Que não tenhamos mais que carregar essa culpa, esse fardo do pecado, porque o Senhor já o retirou de nossas vidas, ó Pai. Que possamos ser cristãos, mas cristãos verdadeiros, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. E que essa transformação aconteça pelo Teu Santo Espírito e nunca, jamais pela nossa vontade, Senhor. Abençoe aqui essa igreja, a igreja de Nova Iguaçu, e a cada um de nós. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então sou renovado em Ti, na graça restaurado por Ti, coração apaixonado.
guiados ou conduzir a sede da igreja. Queremos sair pelo centro da igreja.